A conservação da energia é conhecida na termodinâmica como a sua primeira lei. E envolve 3 quantidades. Calor e trabalho podem tanto tirar quanto colocar a energia no sistema. E os dois dependem do processo termodinâmico específico. Enquanto que a energia interna do sistema mede se ele ganha, perde ou mantém sua energia total. A gente pode fazer uma analogia com o nível da água num lago, que pode ser medido e nos dá informação se no total entrou ou saiu mais água. A gente não sabe o volume exato de água, porque isso depende da forma detalhada do fundo da borda desse lago. E a gente também não sabe se a água que entra ela veio da chuva ou de algum afluente, ou se a água que sai é por evaporação ou algum efluente. Então, para medir quantitativamente a troca de água através da posição da superfície da água do lago, primeiro a gente precisa calibrar uma régua e associar com a variação no nível dessa superfície qual foi o volume transferido de água. Então, para isso a gente isola uma das fontes. Por exemplo, a gente pode fazer um dique para interromper o fluxo de água de um rio que chega, ou se o lago não for muito grande, a gente pode cobrir para evitar tanto os processos de evaporação quanto condensação. E uma vez que a gente tem uma única fonte de água, a gente pode então controlar e medir quanta água entra no lago e ao mesmo tempo medir quanto o nível na régua sobe. Então a gente pode na régua saber qual foi a variação de posição do nível e associar com isso a variação na quantidade de água nesse lago. Então, uma vez que a régua foi calibrada, a gente, a partir da medida da variação no nível do lago e da medida da água que entra pelo rio, a gente sabe qual foi a quantidade de água que, por exemplo, evaporou. Então, como a água do lago, a energia interna de um sistema macroscópico, embora ela seja bem definida, vão ser somente as diferenças da energia que vão ter um significado físico em termodinâmica, porque é isso que a gente consegue medir. Esse procedimento de calibração que foi feito no lago corresponde, na termodinâmica, aos experimentos do Joule. Esses experimentos eles tinham uma grande precisão para a época e alguns historiadores especulam que essa habilidade experimental pode ter vindo da experiência que ele tinha na preparação de cerveja. Então, a ideia aqui, exatamente como na analogia do lago, é impedir as trocas de calor. E para isso, a gente vai usar um sistema fechado, paredes adiabáticas impermeáveis, e vai transferir energia através somente de processos mecânicos que são bem controlados e que nos permitem medir exatamente quanta energia está sendo dada para o sistema. Então, é possível conectar 2 estados quaisquer num diagrama PV através de uma combinação de processos adiabáticos completamente mecânicos, onde é possível medir a energia mecânica envolvida. Como os processos são adiabáticos e não tem nenhum calor sendo trocado pelo sistema, a única maneira de alterar a energia dele é exatamente via esse trabalho. Então a gente pode usar uma combinação de um processo adiabático usual com esse procedimento inventado pelo Joule, onde o sistema mantém constante o seu volume e a energia que é entregue a ele via trabalho é exatamente pela dissipação, porque o líquido oferece resistência ao movimento giratório dessas pás. Então, nesse caso, a variação de energia interna corresponde exatamente a esse trabalho adiabático. Quando as paredes não são adiabáticas, a gente precisa levar em conta que pode haver calor sendo trocado no processo. Então, a nossa equação que descreve a conservação de energia precisa ser modificada para incluir esse termo de calor. Essa equação ela é conhecida como a primeira lei da termodinâmica e expressa o fato de que, para qualquer processo termodinâmico, a variação na energia interna do sistema, se ele ganha, perde ou permanece com a mesma energia, vai depender do balanço entre o calor e o trabalho que podem colocar ou retirar energia nesse sistema. Em outras palavras, a primeira lei da termodinâmica é simplesmente a lei de conservação da energia.